Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Esse é o segundo episódio do nosso especial Eleições 2020. Como eu disse na semana passada, só para relembrar, durante todo o período eleitoral, a gente vai ter aqui uma edição semanal dedicada aos temas eleitorais. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. É claro que nas discussões políticas deste ano, um dos principais temas, se não o principal, é a questão da saúde. O enfrentamento do coronavírus virou assunto obrigatório entre os candidatos. Só que para além do debate sobre os efeitos da Covid-19 nas cidades, a pandemia é um fator bastante importante na própria disputa eleitoral deste ano. Fazer campanha ficou ainda mais difícil com as restrições impostas pela necessidade de evitar aglomerações, por exemplo. Há quem diga ainda que o coronavírus pode ter uma influência no próprio dia da votação. Afinal, será que a abstenção não tende a aumentar? Nesse segundo episódio especial Eleições 2020 aqui do podcast, a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia no processo eleitoral. Bom, vamos lá então começar esse segundo episódio especial do 15 Minutos das Eleições 2020. Comigo, mais uma vez, minha colega editora de República da Gazeta do Povo, Júlia Fontes. Tudo bem, Júlia? Bem, contigo, Márcio. Tudo bem também. Nosso convidado para o episódio de hoje, a quem eu também dou um alô aqui, é o professor Michael Moalen, ele que é da FGV Direito Rio. Professor Michael, obrigado por participar aqui desse episódio do podcast 15 Minutos, tudo bem? Boa tarde, Márcio, Júlia, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Bom, eu quero começar com o seguinte, professor, a gente vai tratar aqui de efeitos da pandemia no processo eleitoral desse ano. Recentemente, aqui na Gazeta do Povo, a gente publicou uma reportagem com alguns dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a propósito da abstenção nas eleições municipais. Então, vou citar rapidamente aqui. 2004 para cá, sempre nas eleições municipais, está havendo uma elevação na ausência dos eleitores, né? Naquele ano de 2004, a abstenção no primeiro turno foi de 14,2%. Aí em 2008 foi para 14,5%, uma pequena oscilação. 2012 atingiu 16,4% e em 2016 a abstenção chegou a 17,5% dos eleitores, estou falando só das eleições municipais. E aí eu começo por aí. Num ano como esse, a pandemia, a Covid-19, será que a gente vai ter esse fenômeno ainda mais presente? Quer dizer, a gente pode esperar que as pessoas tenham mais medo ainda de votar por causa da doença, professor? Márcio, é razoável esperar uma elevação nesse índice de não comparecimento do eleitor, por várias razões. Já haveria uma possibilidade de um leve aumento pelo fato de que há uma crise, a política vive uma crise, os partidos, há uma polarização que o país vive já há alguns anos, que leva a um ambiente tenso, agressivo. Isso por si poderia afastar alguns eleitores. Mas a gente tem um elemento da doença. As pessoas, o momento eleitoral, as pessoas que se sentem inseguras de comparecer à urna, muito provavelmente usarão dessa flexibilidade que se apresenta de não comparecer, ou a justificativa por meio eletrônico será um facilitador. Ainda, e também do ponto de vista da compreensão das instituições, quer dizer, há de certa forma uma expectativa, uma tolerância, uma compreensão para aquelas pessoas de mais idade, que eventualmente já nem são eleitores, já têm a opção do voto facultativo, ou mesmo pessoas que se encontram numa situação de mais risco, de mais vulnerabilidade do ponto de vista da saúde. Será natural que essas pessoas se sintam desencorajadas a comparecer ao processo eleitoral. Pois é, professor, mas também tem um outro fator aí, né? A gente sabe que o voto é obrigatório aqui no país, mas a justificativa para quem não vai votar tem um custo muito baixo para o eleitor, né? No sentido de que as pessoas não têm, tanto do ponto de vista financeiro, monetário, quanto até do trabalho que se tem, né, para justificar. E nesse ano vai poder justificar pelo aplicativo, né? Então vai ficar ainda mais fácil de justificar o não comparecimento nas urnas. O senhor acha que isso, na verdade, é uma forma de distorcer aí o sistema eleitoral? Porque o voto é obrigatório, mas as sanções para as pessoas que não votam não necessariamente são assim tão graves assim, né? De fato, Júlia, esse é um ponto interessante, porque uma parte da literatura, dos acadêmicos que estudam e comparam os modelos eleitorais
mundo afora, entendem que talvez seja até equivocado classificar o sistema brasileiro como de voto obrigatório. Talvez seja um sistema semi-facultativo ou semi-obrigatório, na medida em que a sanção que se impõe, a penalidade por quem não comparece às urnas, custa menos que uma passagem de ônibus numa capital. Quer dizer, esse elemento ele não é por si só suficiente para forçar alguém que não quer ir votar a comparecer à urna, à sessão de votação. Então, e aí você bem coloca, dizer, o quadro se modificou, hoje a gente tem esse desincentivo adicional por parte eu diria, de algumas pessoas, ou boa parte da sociedade que ainda tem receio. Então, sim, a conjugação desses fatores, quer dizer, já não era um sistema que forçava as pessoas, criava uma punição significativa para incentivar as pessoas a irem à urna. Muitas pessoas, tanto que a abstenção, o não comparecimento, ele é inclusive mais alto. O Márcio mencionava os dados municipais. A eleição municipal ela tem ainda um elemento de captação ainda mais forte, de atração do eleitor ainda mais significativo do que as eleições gerais, que para a maior parte dos municípios ainda é uma realidade muito distante, portanto, e as grandes questões nacionais, as disputas talvez passem longe da maior parte dos municípios e, portanto, há um incentivo ainda maior para não comparecer. Então, concordo com a sua leitura, com a sua análise de que, somados esses fatores, a facilidade, já antes da pandemia, de justificar o voto e pagar uma multa irrisória, agora, com o risco da doença e com a facilitação para a justificativa, de fato, isso tende a elevar o número de ausentes nessa eleição. E vamos lembrar que, é claro que é algo altamente justificável, né? Mas a própria campanha que está no ar, campanha em rádio e televisão, do TSE, traz alguns dados do tipo: se você estiver com febre ou se sentindo mal no dia, não vá votar. Ou se você Exato. teve a Covid há 14 dias, pelo menos 14 dias, também não vá votar. Como eu disse, claro, é uma preocupação de saúde muito importante e justificável, mas que também é mais um elemento nesse processo de que pode ser que estimule, né, mais pessoas a não irem votar no dia 15 de novembro, né, professor? Exato, por isso que eu falava de uma certa tolerância oficial. Não dá para chamar de um incentivo para não comparecimento, mas há um ambiente criado de cautela, e que me parece, concordo com você, me parece muito oportuno que seja, tanto os cuidados anunciados pela Justiça Eleitoral em relação aos ambientes das sessões eleitorais, os mesários, as mudanças das regras, né, o não tocar no título de eleitor, o não uso, enfim, várias medidas relativamente simples, mas que podem ser efetivas em diminuir o contágio. Mas, de fato, há essa cautela. E a gente observa que mesmo aquelas pessoas que não são grupo de risco, digamos assim, os jovens. A gente teve um dado interessante divulgado há pouco que essa é a eleição, houve uma queda em relação à eleição passada de 50%, uma queda de 50%, se me recordo bem do dado, mas uma queda muito significativa do número de jovens, ou daqueles que tiram o título pela primeira vez, os ingressantes no sistema eleitoral, provavelmente porque a pandemia gera esse desincentivo e também porque o momento de retirada do título foi no ápice, talvez, da doença, alguns meses atrás, de modo que nem o jovem, que em geral se sente mais seguro em relação aos riscos da doença, mas mesmo esse segmento da população vem se sentindo desencorajado a participar do processo eleitoral. E também o quanto isso, na verdade, claro, né? Tem as pessoas que de fato vão estar com medo, que são grupo de risco, que vão ter tido sintomas, mas isso também pode ser uma desculpa, né? Para quem já não estava lá muito a fim de votar, e daí tem essa oportunidade, digamos, para não ir. Mas, professor, o coronavírus, além da própria votação, disso que a gente está falando, ele também impactou nas campanhas eleitorais, né? E eu queria ouvir do senhor em relação a como que o senhor acha que isso pode mudar, talvez, o resultado em algumas capitais. Porque, por exemplo, em Florianópolis, o Jean Loureiro, que é o candidato à reeleição, ele foi internado, né, com coronavírus. O mesmo aconteceu com o Sarto em Fortaleza. Claro, são cenários diferentes, os dois candidatos, inclusive, estão em posições diferentes aí na disputa nessas cidades, mas eles ficaram, o corpo a corpo para eles ficou inviabilizado completamente, né?
Qual que é o impacto que o senhor considera que isso pode ter no processo eleitoral? Olha, a doença impactou significativamente as campanhas, não resta dúvidas disso. Veja, a gente já tinha, não é uma mudança dessa eleição, mas a gente já tinha uma diminuição do tempo previsto para campanhas, já há alguns ciclos eleitorais, e, portanto, imaginando que essa campanha poderia se fazer antes da doença, antes da Covid, diminuía-se o tempo com uma perspectiva de que os atos de campanha, as ações de campanha se concentrassem nesse curto período de tempo. Com a Covid, quer dizer, os atos, não só a concentração de pessoas, mas também os eventos, quer dizer, com menos pessoas, as atividades, as poucas atividades que se pode fazer, externas que se podem fazer, são com poucas pessoas. Então, nesse processo eleitoral, seria mais adequado um espaço maior de tempo para se fazer alguma campanha. Quanto mais, quer dizer, isso de modo geral, isso afeta qualquer candidato. Quando a gente vê qualquer candidato é afetado, por exemplo, talvez o símbolo mais claro de uma campanha é a entrega do panfleto, a entrega do santinho. Esse é um gesto que por si já está comprometido. Muitos eleitores, ainda que o transeunte pode se sentir inibido de pegar o santinho por causa do aumento do risco de contágio. E esse não é a única forma de fazer campanha, por óbvio, mas é talvez a mais evidente, a mais tradicional. E fica, essa e tantas outras ações ficam comprometidas. O candidato que por alguma razão se infectou ou foi infectado ou tem o risco de estar, a dúvida sobre estar ou não, é evidente que esse se prejudica ainda mais porque ele já seriam poucas as oportunidades de fazer campanha, terá ainda menos oportunidades de fazer, né? Então, são elementos interessantes. Eu pontuaria, por fim, algo interessante desta campanha, que falei do tempo reduzido, né, de campanha, que já vem de algumas eleições. A gente tem também o tempo reduzido do programa de TV, são programas curtos, né, de 10 minutos, esse tempo já foi maior no passado, e curiosamente nesse momento em que esses meios ganham novamente importância ao lado da campanha pela internet, mas a gente tem então digamos na contramão, né, não ajudou, essa regra eleitoral não ajuda a propiciar o ambiente de campanha. Isso pode prejudicar alguns candidatos que têm que se fazer conhecidos. Prejudica de um modo geral a todos, mas aquele candidato que não ocupa um cargo público, portanto não tem a mesma visibilidade, ou eventualmente não ocupa um espaço privilegiado de visibilidade, a televisão, um programa de rádio ou qualquer outro meio que o exponha naturalmente, esses candidatos têm mais dificuldades. E veja, some-se a isso, a gente teve, por conta da proibição das coligações para cargos proporcionais, que são os vereadores, essa é uma regra que já era prevista e se coloca pela primeira vez nessa eleição, a gente teve também, veja, nesse cenário já complicado, de fragmentação, de dificuldade de tempo de campanha, pouco tempo de campanha, a gente tem ainda o aumento do número de candidaturas no Executivo como um efeito da proibição de coligações para o Legislativo. Então, muitos partidos optaram por lançar os seus próprios candidatos para fortalecer as suas candidaturas, os seus partidos no Legislativo. É uma estratégia que se tornou muito comum. O efeito dessa estratégia a gente tem assistido. São muitos candidatos ao Executivo, o que fraciona ainda mais, ou seja, se esses candidatos executivos não estão fazendo coligações, o que unificaria o seu tempo de TV, a gente tem mais um efeito colateral dessa regra, que me parece uma regra positiva, muito positiva, mas o efeito, do ponto de vista da campanha, então, a fragmentação ainda maior dos tempos de TV que já eram curtos para os candidatos. E aí, nesse cenário, entra mais um aspecto, né, professor, que já que a gente fala de todas as dificuldades para fazer campanha e para candidatos que precisam se fazer conhecidos, tem a questão dos debates, né? Quer dizer, a gente teve o cancelamento de vários debates eleitorais, que também é um espaço a menos que os candidatos teriam para se colocar aí, né? Exatamente, Márcio. Esse eu diria que nesse contexto, então, talvez ótimo que você tenha lembrado desse ponto, porque mais um elemento que se coloca, a gente tem, ou seja, a realização da democracia nesse momento, eu acho que não me parece exagero dizer que ela não é plena, ou ela é falha nesse momento eleitoral. A gente tem inúmeros gargalos, inúmeros problemas que vão dificultar um ambiente de mais igualdade nas eleições, ou mesmo um ambiente em que as campanhas se deem, campanha eleitoral, ainda que algumas pessoas vejam, de certa forma, pejorativa, é o candidato que
incomoda, o sujeito está vendo um programa, de repente entra um spot de campanha, mas talvez seja um distúrbio pequeno para algumas pessoas, mas é um ganho democrático muito grande a gente poder ter acesso às informações, aos diferentes candidatos. Então a ausência dos debates, o debate ele é crucial, é muito importante, porque são momentos em que a audiência se eleva, e não é só o momento do debate. O debate, ele pauta a campanha dos candidatos por um bom tempo. Os embates que se dão ali, eles se tornam elementos para a campanha nos dias e semanas seguintes, não só do ponto de vista temático, substantivo, mas também do ponto de vista dos adversários, né, as estratégias, quem está tentando tirar voto de quem. Enfim, o debate é um momento muito importante. Perdemos também essa oportunidade de ter novos debates. Espero que para o segundo turno, ao menos, a gente consiga tê-los de novo. Isso que o senhor falou, né, professor, tem muitos estudiosos que falam, né, do tempo da política, que é em teoria, para o cidadão médio, são as eleições, a época em que o cidadão pensa sobre política, ou tem acesso, né, a discussões políticas e tal. E ao longo do tempo, no país, esse tempo tem se tornado cada vez mais curto, né? Porque as campanhas têm sendo reduzidas, por exemplo, o senhor falou do horário eleitoral, cada vez pode menos coisa. Isso prejudica, né, as pessoas a poderem conhecer e, de fato, se envolver nas campanhas, não? Sem dúvida. Me parece que, ainda que a intenção, quando a reforma, volto a dizer, ela não é uma reforma que se aplica para essa eleição, pela primeira vez, mas quando foi feita havia uma justificativa, uma tentativa de diminuir os gastos de campanha. A gente vivia, né, a descoberta de casos de corrupção que também, Caixa 2, corrupção que se dava também no momento eleitoral, dentre outros elementos. Então queria se tirar a pressão dos partidos, quer dizer, uma campanha muito longa força, de certa forma, os partidos a terem mais gastos e, segundo esse raciocínio, os levaria a se tornar mais vulneráveis às possibilidades de corrupção. Agora, eu diria que o remédio ele foi excessivo, né? O remédio talvez tenha se tornado um veneno por causa da dose. A gente teve numa tacada só essa mudança que levou à diminuição do tempo de campanha, dos dias de campanha, para essa média de 45 a 50 dias, que era um tempo bem maior. A gente começava, as convenções eram em junho, julho, meados de julho a gente já tinha campanha, a gente perdeu um mês pelo menos de campanha, então esse é um ponto. A diminuição do próprio tempo, a gente tinha a entrada na TV e no rádio em 3 horas do dia, a gente tem 2 reduzidas, com um tempo reduzido, e a terceira medida foi justamente a redução dos valores de campanha. Essa talvez, né, os tetos de campanha naquele primeiro momento caíram bastante, já houve uma readequação disso, mas são todas medidas que inibem, restringem o ambiente democrático, ainda que elas possam ter outras finalidades, como o combate à corrupção, ou a vulnerabilidade desse ambiente para a corrupção. Ainda que se concorde com esse argumento, o remédio, quer dizer, as 3 medidas, elas tornaram, e 2 delas agora com muito clareza, quer dizer, no momento como esse de pandemia, que era imprevisível, é verdade, mas seria muito positivo que a gente tivesse um pouco mais de tempo de debate. Mas mesmo antes da pandemia, ou depois, né, para o futuro, esse fica um problema para frente, para as próximas eleições. Novamente, talvez seja necessário o legislador rever essa possibilidade para que o eleitor tenha tempo de conhecer os candidatos. Veja, num cenário como esse de tantas candidaturas, é difícil o eleitor conhecer todas as opções, dá tempo dele se familiarizar e ter contato. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma questão que merece uma nova reflexão. O papo tá bom, mas nosso tempo está esgotando aqui. Professor Michael Moalen, da FGV Direito Rio, obrigado por participar desse episódio aqui do podcast 15 Minutos especial das eleições, e até a próxima. Eu que agradeço, Márcio, Júlia e aos ouvintes. Foi um grande prazer falar com vocês no dia de hoje. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, neste segundo episódio especial Eleições 2020. Durante o programa de hoje, você ouviu trechos de propagandas vinculadas pelo TSE, que estão disponíveis no YouTube, inclusive do Tribunal. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia.
Até mais!